Olá, como vocês estão? Como passaram a semana? Vocês estão bem? Graças a Deus nós estamos bem. E esperamos imensamente que vocês estejam também. Mais uma semana, graças a Deus, correu tudo tranquilo. E a gente vai agradecendo e vamos pedindo, né? Fazendo os nossos pedidos, porque a gente sempre pede alguma coisa para Deus. Mas a gente também tem que lembrar sempre de agradecer. E essa mesa aqui, essa imagem aqui, tem pessoas que às vezes pensam que a gente adora imagem, não é isso não. É que esse budinho aqui, ele representa o Buda da serenidade. Então toda vez que eu olho para ele com essas mãozinhas postas, eu me entro para dentro da minha casa, para dentro da minha verdadeira casa, que é dentro de mim. Mas e aí, meus queridos? Como vocês estão? E cada um cultuando aquilo que acredita, não é mesmo? Aquilo que faz a pessoa se sentir bem. A gente sabe que não é imagem, que não são nada dessas coisas, mas aquilo que os olhos veem, a gente enche o coração. Então vamos ver coisas que a gente acredita, coisas que não vai fazer mal para ninguém, nem para nós, nem para ninguém. E aí? E aqui também, quando a gente estamos aqui nesse canal de amor, nesse canal de luz, e tudo que a gente fala aqui, primeiramente serve para o ouvido que está ouvindo. Então, quando eu falo, primeiramente, quem está ouvindo, quando nós falamos, quando eu sou intuída para falar, os meus ouvidos. Tanto é que esse estudo que a gente começou na semana passada, ele serve principalmente para mim, para as coisas que eu busco, para as coisas que fazem bem para a alma, para minha alma. E se faz bem para minha alma, trouxemos para fazer bem para a sua também. Não é mesmo? E essa semana eu fui lá na cidade, numa outra cidade aqui perto, fazer um exame e depois, para retornar para o nosso lar, para o meu lar, eu teria que ficar esperando 1 hora a condução. Então eu tinha 3 opções. Levei o crochê, levei um livro e tinha o celular. Eu ia ficar lá sentada no terminal, aguardando a condução. Mas eu falei assim, quer saber? Eu não vou pegar nenhuma dessas 3 opções. Eu me esparrachei, praticamente me estiquei as pernas, estiquei o corpo e fiquei lá olhando as pessoas, porque lá passam muitas pessoas. E a gente fica assim encantada quando olha para as pessoas, que as pessoas é um universo único, é um mistério, cada rosto. Aí a gente fica assim olhando e pensando assim, o que está movendo esse serzinho? Porque são iguais formiguinhas, muitos vão para lá, outros vão para cá, e cada um com seus pensamentos, com as suas preocupações. E eu fiquei ali encantada, olhando e assim com aquela vontade de abraçar. Me deu vontade de abraçar cada um que passava ali. Mas eu não fiz isso, porque se eu fizesse isso, eu ia falar, ih, ela endoidou de vez. Mas fiquei ali e várias pessoas foram sentando perto de mim e batemos um papinho rápido. Aí quando já estava quase chegando a minha condução, chegou uma pessoa, ai, vou ter que ficar aqui esperando 1 hora. Eu falei assim, minha irmã, eu acabei de esperar. Você chegou agora, senão a gente ia papiar.
Aí eu falei assim, mas vai passar rapidinho. Aí ela sorriu e falou assim, vai passar. Então é assim, meus queridos, sempre a gente vai ter oportunidade de conversar com as pessoas, mesmo nessa vida corrida que a gente leva, se a gente puder pararmos, né, um pouquinho para saber um pouquinho o que está no coração da pessoa. A pessoa sempre vai ter, se a gente der brecha, as pessoas sempre vão ter algo para nos falar, algo para nos contar. Esses dias também estava lá no estacionamento, aí veio uma moça e ela começou a conversar coisas comigo, coisas particulares dela. Nunca vi aquela pessoinha. E aí a gente bateu um papinho rápido, não, porque a moto é do meu esposo, aí ele quer que eu vá lá aonde deixa a moto para arrumar, como é que fala? Não é garagem, não, na oficina, e quer que eu pague. Então eu deixei ela desabafar, deixei ela falar o que ela queria falar e fiquei olhando para a cara dela, para o rostinho dela, meio que sorrindo. Aí ela sorriu também e falei, minha irmãzinha, tudo que você precisa saber, que você vai fazer, se você vai pagar esse conserto ou não, está aí dentro do teu coração. Faz o que teu coração está te sinalizando. Aí ela me abraçou e falou que eu fiz um bem danado para ela. Imagine só se eu fiz. Então, assim, são pequeninas coisas que a gente dá atenção para o outro, então a pessoa acha que a gente fez muita coisa. Mas não fizemos muita coisa não, ainda temos muita coisa para fazer, primeiro para nós, não é mesmo? Tá aqui o nosso livro. Primeiro eu vou me curar, depois eu vou olhar para o outro. Primeiro, abaixo de Deus, eu tenho que estar firme e forte para poder olhar para o outro, não é mesmo? E para aqueles que estão chegando aí, escuta o barulhinho. Escuta o barulhinho. Para quem já está aí, já sabe do que se trata, desse líquido precioso. E para aqueles que estão chegando de paraquedas, parabéns. Seja muito bem-vindo. Parabéns pela sua coragem, por você não ter medo de pousar aqui de paraquedas. Seja muito, muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Fabrícia Leodina. Eu não sei se eu já falei no início. E eu gostaria imensamente de saber quem são vocês. Quem são vocês? E hoje eu deixei a porta aberta porque na semana passada a Mina ficou querendo entrar. Mas hoje, como eu deixei a porta aberta, ela está deitada lá na outra cama. E se vocês ouvirem algum barulho, tá para chegar o pessoal de casa, eu só vou fazer assim, aí vocês desconsiderem, tá bom? Então, meus queridos, para aqueles que estão chegando aí agora, esta é a nossa água sagrada. Este é o nosso líquido precioso que Deus nos deu. Que assim, a gente pode pagar bem caro para ter água em casa, mas aonde quer que nós formos, sempre haverá um copo de água para alguém nos ofertar. Então, aqui a gente vibra amor, a gente vibra só coisas boas para esta água, porque eu quase não falo, então assim, eu tomo bastante deste líquido precioso e faço novamente, vou sempre fazer esse convite para vocês. Tomem água, vê a quantidade que vocês precisam e tome a água de vocês durante todo o dia. É certo que às vezes quando a gente vai pegar uma condução, a gente vai ter que evitar, porque igual eu sou igual a Maria Mijona. Graças a Deus que os rins estão funcionando, porque bebo uma quantidade boa, então graças a Deus
estou sempre indo ao banheiro. Então, quando eu vou lá para outra cidade, eu evito umas 2 horas antes, porque senão é certo de eu querer ir ao banheiro, ao toalete, né? Ao banheiro. Então, meus queridos, faça isso que eu falei com vocês. Pegue a água de vocês, vibre só coisas boas. Tudo que o teu coração está cheio, está uma brisa aqui maravilhosa. Que esse vento traga o amor para nós. Que esse vento traga a nossa consciência. A nossa consciência de que a gente precisa, cada um dar a sua cota para que o mundo fique melhor, para que o mundo fique mais respirável. Bebam aí a água de vocês, que ela seja luz, além de te hidratar, tomar a sua água, que ela desça e te faça muito bem, transformando tudo dentro de você. O que tiver aí de ruim, se algum órgão não estiver funcionando bem, que essa água possa purificar. Muita luz. Vamos tomar. E na semana passada, para aqueles que estão chegando aí, a gente começou um estudo. Um estudo. É um estudo, né? A vida está aí sempre nos oferecendo algo para a gente estudar. Então a gente está pegando leve. Fomos lá no Google, pesquisamos, fomos no dicionário, pesquisamos sobre essa palavra. E a gente vai estar aqui, na semana passada nós já falamos sobre 2 tópicos. Hoje a gente vai estar falando mais 4 tópicos. Bom, então é sobre a plenitude. E aí nós fizemos aquela perguntinha. Quais são os pequenos passos para chegar à plenitude? A plenitude entendida como um estado de satisfação e bem-estar completo é alcançada através de pequenos passos e ações diárias que promovem o autoconhecimento, a conexão com o presente, de hábitos saudáveis para o corpo e a mente. Então, nós repetimos, a introdução. E aqui a gente está falando pequenos passos para a plenitude. Já falamos sobre viver o presente e faça as coisas que amam. Se vocês ainda não viram, quem está chegando, pegue lá o da semana passada, que vocês vão acompanhar direitinho conosco. Então, hoje é o 3º item, sobre a plenitude. Sobre o que a gente precisa, que nós precisamos estarmos fazendo para alcançarmos esta plenitude. Esta plenitude que vai trazer a arte dentro de nós, a correção, o esmero, a exatidão, a justeza, fazer uma limpeza dentro de nós, a precisão, o primor, o rigor e a beleza. Tudo que a gente almeja, não é mesmo? A beleza de como saber, como viver aqui nessa vida maravilhosa, como sermos saudáveis e plenos. A gente não quer buscar essa plenitude? Então, para aqueles que desejam buscar a plenitude, eu convido vocês para estar aqui, neste canal que quer e ora e pede para que a gente traga o melhor, para que as energias de amor, energias do que for de melhor, seja entregue aí, no seu coração, aí no seu templo sagrado. Então vamos para o 3º item,
porque são 12. Hoje nós vamos falar mais 4. Cultive a gratidão. Reconheça e aprecie as coisas boas da vida, expressando gratidão pelas bênçãos recebidas e pelas experiências positivas. Então, meus queridos, aqui esse convite é um convite bem claro para a gente focar nas experiências positivas, que às vezes a gente, sem querer, a gente fica reclamando de alguma coisa que não deu certo, e quanto mais a gente reclama sobre aquilo, mais a gente está clamando que aquilo venha para nós. Então, vamos nos focarmos na gratidão. Quantas coisas que a gente vamos deitar, né, fazendo a nossa oração, nosso agradecimento, e a gente levanta e pede a Jesus para tomar conta dos nossos passos, do nosso dia. Quantas coisas lindas que nos acontecem, quantas coisas boas, se formos colocarmos na balança, muito mais coisas boas para agradecermos do que para reclamarmos. Então, vamos prestar bastante atenção nesses itens e vamos colocar ele, tentarmos pelo menos, né, meus queridos, tentarmos colocarmos eles em prática. Porque só a gente reclamar da vida não vai nos levar a lugar nenhum. E ao contrário, quando agradecemos, a vida anda. Pode até ser a gente achar que é em passos lentos, mas são passos mais seguros quando a gente agradece. Então, esse foi o terceiro item. Mais um pouquinho de água, que a garganta está querendo ficar meio estranha. Não sei se é o tempo. Quarto item. É um item melhor do que o outro. Cada vez que a gente lê cada item, a gente viaja. Dá para viajar. E se a gente se predispor a aprender, vamos aprender muita coisa. Então, o quarto item é: perdoe a si mesmo e aos outros. Libere ressentimentos e mágoas, permitindo-se seguir em frente com leveza e compaixão. Compaixão por nós e compaixão pelo outro. Vamos perdoar nós mesmos, liberar todos os ressentimentos que a gente possa ter de alguém. Vamos entregar para o universo, pedir que leve esses ressentimentos lá para o mar, que aquelas ondas maravilhosas do mar leve e se dissipe esses ressentimentos que a gente possa ter guardado, essas mágoas. Ah, fulano me fez isso. Ah, fulano me fez aquilo. Mas ele me paga. Ela me paga. Não, meus queridos. Ninguém precisa pagar nada pra gente, não. A vida nos dá tudo que a gente precisa. Se alguém nos feriu, se alguém nos magoou, vai em paz, meu irmão. Vai em paz. Esse início de ano aconteceu algo comigo, algo que me deixou muito fragilizada, porque uma pessoa agiu de uma forma comigo que eu não esperava. Ou eu acho que bem lá no fundinho esperava, mas a gente não quer acreditar. Então, assim, eu na rua vendendo lá o nosso artesanato, e assim, aquilo assim, não me desestruturou, mas aquilo me deu uma tristeza tão profunda. Eu assim falei, eu amo tanto essa pessoa, e assim, eu não consegui sentir ódio, raiva,
não senti ódio nem raiva, mas eu fiquei fragilizada com a situação. E assim, eu não consegui mais vender o artesanato, porque eu me debulhei em lágrimas. Eu não consegui, assim, eu não briguei, não esbravejei, não. Eu acho que essa pessoa esperava que eu fizesse isso, mas eu apenas assim me recolhi, eu estava passando pela praça, eu sentei num banco, ali eu chorei e fiz uma oração, né? Fiz uma oração e falei assim, Senhor, que essa pessoa, se um dia eu fiz é, algum mal para essa pessoa muito querida ao meu coração, que ela possa me perdoar e que hoje o que ela fez comigo é que a gente possa ter ficado quites. Mas assim, às vezes o outro nos fere, nos machuca, às vezes propositalmente. E às vezes ele ou ela nem percebe. Às vezes é aquele proceder, aquela pessoa já age daquela forma, então para ela aquilo é natural, né? Então assim, eu sou melhor do que ele? Não, não sou melhor do que essa pessoa, não. Mas já sofri muito, já chorei muito, já, né, passei por tempestades que aquela ali não valeria uma briga, não valeria os nossos desgastes, porque às vezes se a gente for bater de frente com o outro, mesmo que a gente esteja até com a razão, pode ter até uma briga feia e pode vir acontecer algo pior. Então, mas ela é uma pata-choca, ela é uma boca aberta. Não, a gente tem que brigar sim pelos nossos direitos. Tem certas coisas, meus queridos, que a gente vai brigar, mesmo que a gente esteja com a razão, mas o que foi feito não vai ser revertido, não vai adiantar nada. Então, de que vai valer a gente entrar numa discussão, entrar numa briga? Então, assim, é bom evitar, é bom deixar o outro pensar que a gente é boca aberta, pensar que a gente, fulana de tal, você faz o que quiser com ela que tá tudo bem. A gente sabe que não tá tudo bem, nosso coração chora, nosso coração sangra, mas a gente entrega, né? Graças a Deus eu aprendi com a convivência, com as dores que eu já passei na vida, aprendi a entregar para o Criador. Deixa a pessoa aí seguir o caminho dela. E às vezes a gente se desvencilha da pessoa, não é porque a pessoa fez isso comigo, eu tomei ódio da pessoa. Não, é porque a gente vê que a pessoa é daquela forma e ela assim não vai se modificar. Então a gente escolhe o quê? Ela segue o caminho dela e a gente segue o nosso, mas sem guardar ressentimento, sem guardar mágoa dentro do coração. Porque às vezes eu vou ficar guardando isso, o que o outro me fez, aquilo vai para o meu emocional, vai mexer com pressão, vai trazer depressão e o outro, a outra está seguindo o caminho dele, fazendo o que pensa que está certo e a gente fica ali doente. Então não, cada um que fique com seu cada um. Alguém te fez alguma coisa que te magoou, que te ressentiu, entregue ele e ela ao Criador. Ore, faça de tudo para ficar com o coração limpo daquilo, para não te fazer mal. Tá bem, meus amados? Tá bem, meus irmãos queridos? E agora, então, a gente vai para o quinto passo para como a gente alcançar a plenitude. Organize seu ambiente. Crie um espaço físico e mental que inspire paz,
tranquilidade e bem-estar, livre de excessos e energias negativas. Perfeito. Cada item é uma perfeição. Tá com seu espaço cheio? Quantas coisas a gente está lá guardando, não precisamos mais, mas estamos malocando. Ah, não, uma hora eu vou precisar. E a gente vai só comprando e vai só chegando as coisas, e aquilo, quando você vê, aquilo vira rotina. Para você é normal você estar passando, esbarrando nas coisas. Então vamos limpar o nosso ambiente físico, porque quando a gente limpa o nosso ambiente físico, automaticamente a gente consegue limpar também o nosso mental. Então vamos olhar para o nosso espaço. A gente está com cada item desse cuidando de dentro de nós. Mas se cuidarmos do lado de fora, vamos continuar cuidando das nossas almas para ficarmos plenos, firmes e fortes, e o ambiente flui melhor. O ar que chega da natureza entra melhor, o sol penetra melhor dentro do nosso lar. Então vamos limpar esse ambiente nosso que está carregado, que está cheio de coisas que a gente não precisa mais. E é assim, a gente limpa, eu tiro esse creme daqui, não estou mais precisando, dou para alguém. Daqui a pouco não chega outro creme não, mas chega outras coisas melhores do que o creme. É igual uma colega minha falou assim, você quer fazer a sua casa, sua obra, você quer comprar um telefone, um aparelho de telefone, você não consegue. Mas você começa a fazer aquilo que você quer, você consegue comprar 30 telefones daquele. Então, assim, a gente tem que desanuviar, a gente tem que chegar, arredar, tirar, para dar espaço para coisas novas chegarem. Quando a gente limpa o nosso espaço, aquilo que a gente está precisando chega. Tá bom, meus amados? Vamos limpar aí o seu espaço físico. Essa semana ganhamos muitas coisas bonitas, né? Como eu já falei para vocês, que a gente ganha muitas doações, roupas, às vezes eletrodoméstico. O que não vamos ficar, e às vezes chega coisas boas, mas a gente já tem aquilo, para que eu vou ficar com 2 batedeiras? Ah, vou ficar com 2 micro-ondas. Por quê? Não tem necessidade. Então a gente vê quem precisa e passa para frente. Aí, ó, tô ficando com um monte de roupas bonitas, aquela blusa de poazinho do outro canal. Ganhei esse vestido maravilhoso aqui também. Ganhei. Então, assim, a gente, não é que a gente não gosta de comprar, não, a gente até compra. Mas se a gente ganha as coisas limpinhas, cheirosinhas, e a gente também passa para o outro limpinho, cheirosinho, não tem problema. Tem gente que não gosta, né? A gente entende. Eu, quando morava num colégio interno, tinha uma colega minha que ela não saía comigo, porque às vezes eu não me importava assim de colocar aquela roupa. Agora, mais velha, que eu fiquei mais um pouco vaidosa. Ela não saía comigo, não. Ela saía impecável. Ela tinha um pai maravilhoso que sempre, não é só porque ele dava esses presentes lindos para ela, não. Mas o pai dela sempre ia lá vê-la e levava um presente para ela. Eu lembro que uma vez ela ganhou um vestido amarelinho, de frente única, com um casaquinho assim por cima, transparente. Ah, mas que coisa linda! Eu adorava. Ai, fulana, Luciana, Lucianinha, não é a Lucianinha não, porque tinha 2 Lucianas. Ô Luciana, me empresta o seu vestido. Ah, porque ela era assim, não saía comigo porque as roupas estavam feias. Mas se a roupa dela bonita eu quisesse emprestada, olha que coisa maravilhosa, ela me emprestava.
Então, assim, vamos doar aquilo que não nos serve mais. E se pegarmos algo emprestado de alguém, um livro, como às vezes tem pessoas, né, que não sejamos nós, pegar um livro emprestado e a gente fica, demora para ler e não entrega mais a pessoa. Não podemos. Olha aí, meus queridos, olhe na prateleira de vocês, vê se não tem livro emprestado para estar devolvendo, tá bom? Teve uma vez, quando eu era mais nova, uma pessoa me emprestou uns livros e eu demorei um pouco para devolver. Me emprestou uns 4. Aí, quando eu fui devolver o livro para a pessoa não quis de volta, não. Eu fiquei, assim, muito constrangida. Mas eu demorei muito porque eu demorei mesmo para ler. Não tinha aquela rapidez que hoje a gente lê um pouquinho mais rápido. Mas aí eu achei que ele tivesse ficado chateado comigo, mas ele falou assim, não, pode ficar com os livros. Mas mesmo assim eu me senti constrangida. Falei, poxa, eu podia já ter tido entregado há mais tempo. Mas é vivendo e aprendendo, não é mesmo? Então estou lembrando isso aí para vocês, que de repente tem algum livro aí para vocês estarem devolvendo, tá bom? Tá bem? Então tá. E agora o quarto item, que é o sexto, também muito importante. Reserve tempo para você. Priorize momentos de autocuidado, relaxamento e reflexão, conectando-se com suas necessidades e desejos internos. Porque é aquilo que a gente fala, né? A gente fica sempre preocupada com que o nosso cônjuge, nossos filhos, aqueles que a gente está ao nosso redor, do que eles precisam. A gente sempre prioriza outros, né? E a gente deixa a gente sempre por último. Então a gente está chegando o momento de nos priorizarmos. O que eu preciso? O que me faz feliz? Não precisamos, a gente sabe que não dá para fazer o que nos deixa feliz o dia todo, mas o dia é bem longo. Então reserve 1 hora ou 15 minutos, 20 ou 2 horas, reserve um tempo para você, que você gosta de ler. Vai lá ler o seu melhor livro. Gosta de cantar, andar de bicicleta, andar de carro, nadar, malhar. Ah, malhar, né? Malhar não é aquela palavrinha feia que eu não gosto de falar. Mas enquanto a gente não se acostuma, depois que a gente acostuma com a malhação, aí sim. Aí vira um prazer que já é saudável, mas um prazer que enche o nosso coração de contentamento. A dopamina, é dopamina? Não sei. O hormônio que deixa a gente ficar feliz. Não sei se é esse hormônio, não. Mas façam isso, meus queridos. Se queiram bem, priorize vocês, reserve tempo para vocês. E esse tempo que quem dá uma paradinha aqui no nosso canal e nos escuta, também é um tempo de qualidade, porque aqui estamos tratando de assuntos que vai encher o seu coração de ouro, vai encher o seu coração de saúde, vai encher o seu coração de amor, tá bom? Esteja conosco, esteja sempre conosco, tá bom? Curta aí, comente. Fale aí se vocês estão gostando. Fala pra caramba, né? Mas é assim mesmo. A gente tá falando de coisas que a gente está precisando. Aquele que achar que não está precisando dessa plenitude do que a gente fala, tudo bem. Fique em paz. Vai com Deus. Deus te abençoe. E nós que estamos aqui, que Deus nos abençoe também.
E quando vocês terminarem de ver esse vídeo, finalize a água que vocês colocaram no copo. Tá bom? Muita paz. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Que Deus lhe sustente. Muita paz. Gratidão.